É, vivenciando o aprendizado Rosa Cruz, você vai vivenciando a senda, né, a trilha Rosa Cruz. Você vai, inevitavelmente, se deparar com os mistérios do que seja uma iniciação. Vai se deparar com esses portais. Para muita gente pode ser a primeira vez, para quem tem frequência com essa literatura, o termo não é novo, né? Você saber dos iniciados e tal. E a vivência na prática do misticismo Rosa Cruz, em primeiro lugar, desmistifica um pouco do que seja uma ordem. Se fala muito atualmente de ordens secretas, sempre se cria um véu muito grande de mistério, como se fosse uma coisa inacessível ou até perigosa, uma coisa de difícil contato. Sempre tem uma coisa nesse sentido, né? Um clima nesse sentido. E aí você vai perceber que, na verdade, o aprendizado e o caminho nessa senda é uma coisa muito mais disponível, muito mais fácil no sentido de ser acessível. Não vai ser fácil se você fizer realmente vínculos mais estreitos, tiver um compromisso de reconstrução do seu ser, de revelação da sua luz interior. Esse caminho sempre vai ser árduo, né? Nunca deixa de ser árduo. Mas é mais simples do que se pensa nesse sentido, de ser acessível. É uma coisa disponível, na verdade. Os mestres, as tradições deixaram muitos caminhos disponíveis para o ser humano fazer essa jornada, sair de seus estados mais obscuros, digamos assim, e encontrar a sua luz interior, encontrar mais plenitude na vida, encontrar mais sentido, esse sentido da vida que todo mundo procura. Então, nesse sentido, a gente poderia entender que ser um iniciado no mundo conturbado em que a gente vive, é já ter cruzado os primeiros portais, né, saindo das vivências mais grosseiras dos sentidos, saindo de uma experiência com a vida que é meramente sensorial. Então, num primeiro momento, a gente poderia dizer isso. Um iniciado, ele já começou a ter uma sensibilidade da vida, uma percepção de estados mais sutis, uma percepção às vezes de uma lógica de alguns fenômenos que para muita gente pode parecer confuso, a vida fica meio atordoada. O iniciado, ele começa a perceber um encadeamento de alguns fenômenos, ele começa a perceber variações mais sutis nas coisas, no seu próprio ser, nas outras pessoas, no mundo à sua volta. Então a primeira diferenciação que eu enxergo na trilha iniciática é começar a transcender, a ultrapassar esse mundo das percepções absolutamente grosseiras, materiais, vinculadas às experiências sensoriais físicas, né, do corpo. E num plano mais interno, o iniciado começa também a ter uma relação mais plena, mais satisfeita, mais desapegada com muitas coisas. Ele não faz mais se usa muito tradicionalmente a expressão tentação, né? Digamos assim, ele não faz mais desse ambiente de tentações, de propostas do mundo, o seu único campo de exploração. Ele já começa a ter o seu único campo de satisfação. Ele já começa a ter um sentimento mais profundo de estabilidade, de serenidade, de plenitude na sua jornada. São muitos os fatores que englobam, né, e que estão presentes na senda iniciática e que caracterizam aquele que seria um verdadeiro iniciado. Mas essas coisas, isso aqui que a gente está falando, a meu ver, são os elementos que a gente começa a perceber quando a gente passa, né, os primeiros portais e a gente começa a ter uma caminhada um pouco mais assim, esclarecida nessa senda. Eu fui no capítulo a Matra, e a primeira posição de nome que houve foi, não me recordo o nome da criança agora, mas foi realizada eu servindo como Matra. E por incrível que pareça, na loja, quando aconteceu a primeira, quando era loja, eu também estava como Matra.
Então, fazendo que até que muitas pessoas na ocasião se recordaram, né? Então eu exerci o cargo de matra e depois, incrível, eu não exerci um outro cargo de ser guardião, isso não. Eu fui matra, fui mestre e grande conselheira. Também não fui monitora, fui logo grande conselheira. Porque na minha vida, hoje em dia eu analiso, existem determinadas missões. Eu jamais imaginei em ser mestre, não. Jamais imaginei. Devido às minhas ocupações, a minha luta, querendo me realizar como profissional, como advogada. Mas, certo dia, é interessante se dizer isto, certo dia eu estava aqui na loja, não, eu estava em casa, o telefone tocou. Era o Frate Marivaldo, mestre naquela época. E então ele dizia que queria falar comigo. E falar comigo, eu imaginava que, com o meu temperamento, que ele quisesse alguma coisa, fazer alguma festa, e eu fosse vender alguns bilhetes de rifa, qualquer coisa para fazer, para ter alguns bens aqui para a loja. E resultado, qual foi? No sábado eu aqui cheguei, e ele então me disse o seguinte: Soro Nair, é para a senhora ser a candidata a mestre auxiliar. Eu fiquei admirada. Eu, de maneira alguma, porque não posso, não é possível. Ele disse, não, mas fica bom para a senhora. Ele era muito metódico, muito calmo, muito estudioso. E eu então pensei assim, ele disse, não, mas que a senhora seja Soro. Ora, vocês sabem perfeitamente que quando existe qualquer coisa para se definir, pelo menos aqui na loja, a minha experiência, um grupo queria que o templo fosse construído aqui na loja Recife, no fundo do quintal, ali atrás. E outro grupo achava que não, que devia ser vendido e comprado em outro canto e conseguir em outro canto. E não havia mestre que segurasse esse povo, que criava aquela disputa. Ninguém se encontrava, ninguém era de ninguém. E terminava, não se encontrava de maneira alguma. E o Frate Marivaldo, coitadinho, com aquela delicadeza dele, ficava preocupado e terminou telefonando para mim. Aí vem a história do telefonema, para eu ser a mestre auxiliar. No sábado, aqui chegando, ele logo me chamou reservadamente, me explicou. Eu ponderei que não, essa coisa toda que eu não esperava, né? E resultado, terminei aceitando em face das observações do Frate Marivaldo, das ponderações dele. E quando chegou na época, assumi como mestre auxiliar. E então, quando chegou na época de assumir como mestre da loja, eu abri a questão. Cheguei na primeira convocação, eu então disse que estava aberto. Quem quisesse que o templo fosse construído em outro local, que eu esperaria até o dia da festa da pirâmide, que naquele tempo se chamava Festa da Pirâmide, a Festa da Pirâmide, em setembro. Apesar de gostar eu de festa, de tudo, comemorar com festa, mas eu abria de mão e esperaria. Tão logo eu terminasse de resolver a situação do ritual da Festa da Pirâmide, se alguém iria perguntar, se alguém tem alguma escritura de terreno ou de casa aqui que me apresente, sob pena de, nesse mesmo momento, após a Festa da Pirâmide, eu lançar o lançamento da pedra fundamental. E assim aconteceu. No dia da Festa da Pirâmide, eu preparei, chamei Frate Marivaldo, que era o presidente da junta, já preparou o documento todinho, e assim eu fiz. Terminada a Festa da Pirâmide,
Eu então perguntei, alguns dos membros têm justamente a escritura, o documento comprobatório de que tem um terreno ou uma casa para se funcionar? Não apresentou ninguém, eu disse, então vamos lançar a pedra fundamental. Assim foi lançada a pedra fundamental e ninguém teve nada de reclamar. E resolveu a situação. No instante todo mundo ficou calmo. Eu dei oportunidade, então foi feito. Eu quero acreditar que a minha missão como mestre foi exclusivamente, precisava somente um pulso forte para decidir. E isto assim Deus reservou para mim. E foi resolvida a situação, apesar de eu não botar um tijolo, não fui eu quem botou, mas pelo menos tomou a decisão de ter o templo construído aqui. O que ocorreu? Isto 7 meses que eu passei como mestre, porque logo em seguida, para minha surpresa, quando ia existir a festa, ia ser realizado o conclave, naquele tempo chamava-se conclave, em Fortaleza, a Soro Maria telefona para mim, que era a grande mestra naquela época. A grande mestra telefona para mim dizendo, sabe quem vai ser o grande conselheiro do Ceará, do Maranhão e do Piauí? Eu disse que não sabia. Mas não sabe? Ela era incisiva, forte. E disse para mim o seguinte, você não sabe? Eu inocentemente caí na besteira de dizer, não senhora, eu não sei não. Porque até que eu terminando o curso da DESG, nós fizemos Brasília, Belém, Manaus, nas viagens de estudo da DESG, mas eu pretendo até conhecer o Ceará, o Maranhão e o Piauí. Ela disse, mas é você para ir para lá. Eu disse, mas eu estou pintando a loja, está tão bonitinha. Ela chegou e disse, me chamou a atenção. E disse, você sabe que prestou um juramento? E quando disse aí, eu me senti envergonhada. Sei, sim, senhora, humildemente. Está certo, se a senhora quer, os mestres eu aceito. E assim me tornaram-me grande conselheira do Ceará, do Maranhão e Piauí. Então a minha missão foi somente decidir uma coisa, que era justamente o lançamento da pedra fundamental, que eu não cheguei a botar nem um tijolo, mas ficou resolvida a situação. Então, esta é o que eu considero, na minha vida, os fatos marcantes. Então, fui grande conselheira da região do Ceará, Maranhão e Piauí. Primeiro ano, no segundo ano, então, eu teve mais a região daqui, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Rio Grande do Norte. Então eu fiquei no terceiro ano com os 7 estados. Reabri o Maranhão, passei que estava fechado, o corpo afiliado de São Luís, foi reaberto. Foi reaberto o Juazeiro do Norte, que estava fechado também. O do Piauí era Pronaus, chegamos a passar, deixamos como capítulo. A loja Fortaleza, que estava com a construção embargada e tudo, foi tudo resolvido, questão de terreno, graças a Deus. E depois, quando vim para cá, no terceiro ano, com os 2 estados, com as 2 regiões, mas, no entanto, o Pronaus de Arco Verde, Pronaus de Petrolina, Pronaus de Caruaru, tudo foram fundados por mim. Mossoró, pertencente justamente naquela época ao Ceará, tudo foram fundados por mim. Então, apesar, meus dias eram somente trabalhar a semana toda, fazer audiência, tudo e viajar aos finais de semana. Não me arrependo de nada. Foi tudo realmente um trabalho feito que me deu grandes proveitos, grande experiência, grandes oportunidades na vida. Primeiro, porque sendo filha única, criada muito presa,
depois concurso superior, mais a prisão, isto tudo, e somente com as viagens que eu tive que fazer, me locomover daqui para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, para o Maranhão. Isto tudo me deu oportunidade a conviver em outras regiões, outras pessoas, outros costumes, me fortaleceu para tomar determinadas providências. Se o conhecimento da ciência do direito me ajudaram a exercer o cargo como grande conselheira, as experiências que eu tive da Ordem Rosa Cruz, as oportunidades, me fortaleceram para exercer a profissão como advogada. Então, não tenho que me queixar da vida. Foram tudo experiências a qual eu sou agradecida, muito agradecida, aos conhecimentos, às experiências que eu tenho e que tive da Ordem Rosa Cruz. Agradeço a Deus todas as oportunidades, aos conhecimentos e às oportunidades que me foram dadas. Não é todo mundo, meu filho, que tem essa oportunidade. Achei todos que eu li, todos que falam, homens normais, né? Homens empreendedores. O nosso mestre Spencer Lewis, ele foi um empreendedor, ele era um grande empreendedor, né? Mas os feitos dele, essa coisa todinha, eu não sei, porque uma coisa que eu aprendi muito é o seguinte: quem domina as narrativas domina a história. Então, não sei, não tenho nenhum culto à personalidade de nenhum Rosa Cruz e de nenhum mestre do passado que eu não tenha tido contato. Para mim, se eu não tive contato, história é. A questão racial sempre foi muito presente na minha vida e eu encaro isso como uma lição a ser aprendida, né? E já passei por momentos de sofrimento por causa da cor da minha pele. É difícil você encontrar referências até mesmo religiosas que tenham protagonistas negros. Você vai no terreiro de Umbanda, a Iemanjá é branca. Pesquisando, conheci o Kemet, né, que é alusivo à cultura egípcia da antiguidade. E fui me aprofundando, descobri que os egípcios antigos não tinham essas feições árabes que tem hoje. E eles eram negros. Você olha os murais egípcios, são figuras negras, né? E o documentário Olho de Horus foi assim, o divisor de águas, porque eu vi que na África, há 5.000 anos atrás, quando o homem europeu estava batendo pedra para poder
ter fogo, existia uma civilização muito sofisticada de homens negros. Então, o quemetismo realmente foi a cordinha que me puxou para dentro da ordem. Toda essa herança egípcia que nós temos aqui, e que é perpetuada, eu sinto uma identificação ainda maior por causa dos negros do Egito Antigo. Muita coisa a gente aprende na ordem que nos seguem pela vida inteira. As coisas mais simples que a gente pensa que não serão tão importantes são as mais importantes dos ensinamentos. Quando nós aprendemos a criação mental, a visualização, e isso passa a ser uma prática nossa diária. Então isso, até hoje, eu digo, minha gente, não tem nada que pague isso. Você poder sentar no seu sânctito, fazer uma criação mental para você, para as pessoas que precisam, fazer essas mentalizações, essas orações. Depois nós aprendemos muita coisa para a saúde. Então a gente fica doente porque nós somos imperfeitos, então nós nos deixamos levar por situações da vida, mas a gente supera rapidamente, porque o ensinamento nos leva a isso. Como cuidar da sua saúde mental, a sua saúde física. Você saber que o pensamento positivo é uma coisa tão importante que as pessoas por aí não imaginam isso. A gente não fala do pensamento positivo, a gente vive o pensamento positivo. Então o diferente é a pessoa falar e a pessoa vivenciar esse pensamento. Então isso é fundamental para a vida do Rosa Cruz, né? E sem falar isso, todas as outras coisas que a gente vem, aprende aqui na loja com as pessoas, os rituais, né? Então tudo que se aprender como estudante de Rosa Cruz é para a vida toda. Me serviu muito para ajudar a minha família, nas orações, nas meditações, e até hoje eu estou aqui praticando isso. Eu cheguei aqui na loja Rosa Cruz Recife para me afiliar enquanto membro no ano de 2016, recentemente. Tinha acabado de sair do capítulo Boa Viagem, me mudei para a próxima loja. E a Sora Maria José, que era mestre na época,
já conhecia ela há alguns anos, me fez o convite de realizar algumas atividades. Eu sempre fui um estudante de Rosa Cruz bastante ativo em relação a desenvolver atividades, em trabalhar em comissões e trabalhar como oficial, sempre estive pronto ao serviço. E ela, percebendo essa característica minha, me convidou para realizar algumas atividades aqui na loja. Lembro muito bem que eu tinha uma viagem marcada para o Egito. E eu disse para ela que quando eu retornasse, responderia. E fui para o Egito. E lá tive algumas experiências, tive a oportunidade de adentrar alguns monumentos, né? Ou templos, vamos dizer assim, egípcios, com calma. Meditei nesses lugares. Tive o privilégio de passar o tempo que eu queria nesses lugares e sentir aquela energia. E algo que me chamou muita atenção foi que eu senti a mesma energia que eu sentia nos templos de Rosa Cruzes. E aquilo confirmou ainda mais que eu estava numa ordem autêntica, que eu precisava preservar aquela tradição também, se ela chegou até a mim. E retornei. E quando cheguei aqui, a Sra. Maria José me pediu para me preparar um documentário sobre os 57 anos da loja Rosa Cruz Recife. Eu sou historiador de profissão e me debrucei sobre os arquivos, sobre os documentos da loja. Encontrei muito material, principalmente dos boletins antigos, e me apaixonei pela história da loja. Percebi o quanto aquelas pessoas, aqueles pioneiros, eles tiveram tanto trabalho, desbravaram tantas coisas, passaram por tantas dificuldades e muitas alegrias também. O quanto eles eram coesos no seu trabalho ali, no seu desenvolvimento, e quanto eles amavam a organização. E eu me senti ainda mais responsável por preservar essa tradição. Mas não só a tradição da Ordem Rosa Cruz, mas também a história da loja Rosa Cruz Recife. Então a gente produziu aquele documentário na época, foi a minha primeira experiência. A gente escolheu na época filmar 3 pessoas que estavam, por coincidência, fazendo 90 anos, e através delas trazer essa história da loja. E foi uma experiência magnífica, e desde então eu ainda me aprofundei ainda mais nos trabalhos da loja Rosa Cruz Recife. E praticamente estou aqui todos os dias, seja dirigindo uma atividade, ou seja participando delas, ou apenas fazendo uma coisa ou outra, mas assim, sempre disposto ao serviço. Os anos foram passando e a atual mestre, a Soro Liriane, ela me convidou para produzir mais um documentário. E eu passei para ela uma percepção que eu tive, que a gente deveria ampliar ainda mais, de deixar a loja falar por mais membros. E ela comprou a ideia, e a gente vem produzindo esse documentário há alguns meses, que a gente chega no final hoje, dessa produção. Foi uma experiência riquíssima, porque eu estive na frente de mais de 50 pessoas, Rosa Cruzes de diversas faixas, Rosa Cruzes antigos e Rosa Cruzes que se fizeram há 3 meses. E todos eles estavam dispostos a servir, estavam dispostos a manter essa luz acesa, essa chama ainda mais brilhante. Columbas, ex-columbas, mestres, ex-mestres, pessoas que atuaram de diversas maneiras, sejam no templo ou sejam limpando um chão. E isso nos motiva ainda mais a continuar preservando esse legado, essa tradição, e mostrar ao mundo o que são os estudantes Rosa Cruzes.
E assim a gente encerra esse ciclo de filmagens. A gente vai ter um livro também que vai registrar esses momentos, com muita gratidão, com muita alegria e com consciência de que o trabalho foi feito como a egrégora quis e sob a orientação dos mestres, sob os auspícios da Ordem Rosa Cruz. Que assim seja.